Nós não podemos tirar a dor da mulher, nem da família. Mas a gente pode fazer a melhor prática ao luto materno. Não vai tirar a dor da mulher, mas pode fazer com que seja atenuar o processo, né? Como ele falou do Grupo Zelo. É muito importante ter uma funerária que consiga prestar um bom serviço, ter zelo ali mesmo realmente. Faz toda a diferença no processo. Porque já pensaram que o homem, ele vai para os protocolos e a mulher fica sozinha? Qual que é a importância desse pai também ver esse filho morto, né? Porque às vezes a mãe não consegue ver, mas quando a mãe vê, normalmente é só a mãe que vê, né? O pai, outros membros da família. E quando tem esse pai presente, né? Exatamente. Porque um número enorme de mulheres está ali sozinha, né? Exatamente. O filho nasce na mãe antes de nascer para o mundo. Vou repetir. O filho nasce na mãe antes de nascer para o mundo. E se a gente pensar que a gravidez do homem é o puerpério da mulher, muitas vezes ele nem engravidou. Então, homens e mulheres têm diferentes formas de vivenciarem o luto. E o fato da gente afastar os dois no momento mais importante pode, inclusive, quebrar ali a continuidade, porque ele precisa estar perto, passar com ela pelos processos do parto. Então, eu queria desmistificar algumas coisas, se vocês me permitem, Por já favor. que nós estamos aqui. Primeiro, a mulher pode ter um parto normal e ela não vai sofrer mais do que dentro de uma cesárea. Porque eu escuto muito, não, ela tem que passar pelo parto, faz logo uma cesárea. Se essa mulher tiver 40 anos e é o primeiro filho dela, ela vai ter que esperar um tempão a regeneração do endométrio para conseguir engravidar de novo. Essa mulher tem que fazer um parto normal. Geralmente, o trabalho de parto vai fazer com que o pós-parto dela seja mais leve, porque ela não vai ter passado por uma cirurgia. Porque imagina a dor no pós-operatório. Um parto normal vai ajudá-la a passar pelo processo de parir esse filho. Se for uma criança com trissomia, ela inclusive uma trissomia sabendo que esse filho vai morrer, esse filho pode até nascer vivo. Ela pode estar ali com esse filho há algum tempo. Então, o parto normal, muitas vezes, é o mais adequado para a mulher mesmo diante do luto, porque ela vai poder vivenciar aquele processo. Outro mito que a gente tem é que é melhor não ver, porque é para não fazer vínculo nem conexão. Estou falando que o filho nasce na mãe antes, que ele nasce na mãe antes de nascer para o mundo. Então o vínculo já está pronto. A gente tem, infelizmente, ainda muitos profissionais da área da saúde que desestimulam a mulher a ver o filho depois que nasce. Nós passamos pelo Covid, gente. A gente viu o que é não se despedir dos entes queridos. A gente viu o trauma disso. O reconhecimento, a despedida começa no reconhecimento. Então, sem o reconhecimento, não tem uma despedida sólida, não teve um ritual de despedida, não teve o fechamento do ciclo. Então não existe isso, a mulher precisa de tempo com o filho. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que vocês ainda não sabem, é que no exterior, na Inglaterra, por exemplo, todas as maternidades têm um berço cooler. Aqui no Brasil nós não temos nenhum bercinho. Que berço é esse? Esse berço é um berço refrigerado. Ele não é um freezer, tá, gente? Ele é um berço refrigerado. Em que aquela criança vai poder ficar ao lado daquela mãe 1, 2 dias. Aqui no Brasil nós não temos nem hospitais e maternidades que acomodem essa mulher 2, 3 dias no hospital, como nós temos no exterior. Tá? Mas vou dar um exemplo. Você teve uma complicação no parto, você foi para o UTI e seu filho morreu. Quando você acorda, seu filho já foi enterrado. Nossa. Se a gente tivesse esse bercinho, esse filho poderia esperar pela mãe. Um berço custa caro. Então eu tentei já patrocínio para trazer esse berço para o Brasil, já de algumas instituições, a gente ainda não conseguiu. A gente teve no Odete Valadares há um tempo, a diretora na época, a Flávia, ficou muito interessada, mas a pergunta que ela fez, Dani, onde que eu vou colocar esse berço?
Como é que eu faço? Né? Porque a gente tem mesmo esses empecilhos. Mas o mais importante que a gente precisa ressaltar aqui é a importância da despedida, a importância da mulher participar do funeral, porque se ela fez uma cesárea, ela não vai ter alta. Ela não vai ter alta hospitalar. Vai ser enterrado antes dela. Doutora Mônica Nardi se deu alta. Falou, eu tô saindo. Não vou perder o enterro do meu filho, não. Da minha filha, não. Eu tô indo. E foi. Mas a grande maioria das pessoas que passam pela cesárea ficam lá, internadas e não participam da cerimônia de despedida. Então, tem muitos detalhes ainda. Eu conheço membros da família que não quiseram ver, né, que não quiseram participar, e foram justamente esses membros de uma família de uma conhecida que cobraram dessa mulher que ela se recuperasse rápido, que isso já tivesse passado, que já tinha tempo demais, como foi o exemplo que a Dani trouxe, né? Nossa, 1 ano depois você ainda tá assim, bola pra frente. E isso vinha da própria família, isso vinha de dentro de casa, né? Agora, olha só, tem uma dimensão social que eu acho que a gente pode trabalhar aqui. Como é que as pessoas enxergam mulheres? Né? As pessoas não acham que nós, mulheres, deveríamos estar, por exemplo, no mercado de trabalho. Sim. Nós somos um útero, né? Nós estamos ali para gestar e cuidar. Quando a gente não consegue finalizar aquela gestação, a falha é nossa, porque se nós viemos para isso, é como se a culpa fosse nossa. Então a gente também carrega isso. A gente por um tempo procura, onde é que eu errei? Será que esse aborto foi porque eu fiz alguma coisa, comi alguma coisa, andei demais? A culpa. Então é uma culpa que ela é muito associada a qualquer coisa que a mulher tenha feito. O homem, ele sempre fica de fora disso. E aí quando eu puxo, então, se a gente for racializar esse processo, mulheres negras acabam ainda sofrendo muito mais. Porque, primeiro, mulheres negras são vistas como útero ainda antes. Porque se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente teve o processo de fim da escravização de pessoas negras aqui, como é que isso começou? A gente teve a lei do ventre livre. Então, você era uma mulher escravizada e o seu ventre, como se fosse uma coisa separada de você, estava livre. Isso é muito simbólico de como as pessoas enxergam as mulheres negras. Exatamente. São essas mulheres que têm seus filhos e podem ser separados deles, porque socialmente mulheres negras deveriam cuidar dos filhos de outras pessoas. Sim, de outras mulheres. E eram amas de leite, né? Elas... Tanto é que até hoje nós mulheres negras, né? Se a gente for olhar, a maior parte das pessoas que cuidam de outras crianças são mulheres negras, e nós que não estamos nesse processo, por exemplo, eu enquanto uma mulher negra, eu posso ter a quantidade de cursos que for, e não são poucos, mas eu me vejo passando por inúmeras agressões, inclusive de profissionais da saúde. Então já começa essa agressão lá. A Renata presenciou uma, assim, ao vivo, de um médico que mal olhou para minha cara, e não tinha a ver com gestação nem nada, mas isso mostra quanto... Então, até, por exemplo, tem vários indicadores que mostram que mulheres negras sofrem muito mais violência obstétrica, porque tem aquela coisa do mulher negra é forte. Não tem nada biologicamente que diga que nós somos mais fortes do que mulheres brancas. Nós só não temos a mesma quantidade de acolhimento. Então, na hora que a gente vai para o pós, nós acabamos nos silenciando ainda mais, porque é mais invisível ainda, porque a sociedade não espera fraqueza de uma mulher negra. É terrível isso. E o que você está falando, essa estatística é real. Ela é real. Se eu começar a falar de violência obstétrica aqui, nós vamos até mudar o programa. Porque de cada 4 mulheres no Brasil, hoje 3 sofrem violência obstétrica. Não estou brincando, não. Esse não é o dado, né? Mas se a gente for levar o que é violência obstétrica, uma fala, né? Uma episiotomia, uma ocitocina na veia, enfim, violência. Se a gente for começar a conversar com as mulheres, todas nós sofremos. E as mulheres pretas, as mulheres periféricas, as mulheres com baixa renda, escolaridade, são as que mais sofrem. Então, desculpa, mas não dá para falar que o cenário já mudou. Não dá, não cabe. A gente está ainda diante de muitos massacres. A gente está diante ainda de as informações sobre o ciclo gravídico puerperal, gestação, parto e pós-parto, estão muito aquém do que eles deveriam ser, em todos os âmbitos, porque, de novo, a gente
o homem, ele tá dentro do processo familiar com a mulher. É tão descabido que se a mulher adoece, se a gente for pegar 10 mulheres, 5 que passam pelo ciclo gravídico puerperal adoecem. Dessas 5, 2 homens ou 3 vão adoecer junto. Então nós temos a família adoecida e ninguém está vendo, ninguém quer falar disso, ninguém está interessado no assunto, principalmente dentro das empresas. E aí a gente está assim, ó, vamos acordar, porque senão agora vai virar problema de seguro do trabalho, segurança do trabalho. Então, é mais do que urgente a gente começar com esse assunto, mais do que urgente.